Então é isso, pessoal. Então a gente vai aqui começar a mostrar para vocês aqui. Eu fiz aqui um modelito aqui, uns modelitos que só tem essas viguinhas aqui, tá vendo? Para a gente entender primeiro qual foi a dinâmica. Só tem isso aqui, tá? Por que é interessante a gente começar por essas vigas aqui? Porque os apoios dela estão defasados, tá vendo? Então se a gente chegar aqui, ó, vai ver que aqui eu tenho uma com apoio aqui, os vãos são exatamente iguais. Aí eu cheguei aqui, esses dois pilares eu encurtei esse vão do meio. Depois eu fiz ao contrário, peguei esses dois pilares e botei mais para fora em relação a esse. E esse daqui eu fiz uma coisa completamente diferente das outras, de todas elas, né? Deixei aqui um vão pequeno do lado de cá, um vão maior do lado de cá, um vão maior ainda aqui, para a gente ver como é que se comporta os nossos defaults, vamos dizer assim, né? Porque a minha ideia é a seguinte: quando você faz o que é complicado de você fazer no Revit? É a modelagem da armação, é você colocar a armação dentro da peça estrutural. Por quê? Porque você tem que dar corte, você tem que entrar com um corte dentro da peça estrutural. Aí na hora que você seleciona uma barra, aquela barra não está na face, está no meio, você não acha ela. Então, quer dizer, modelar, você precisa muita prática de modelagem para você modelar no Revit. Mas você fazer depois a edição de alguma coisa que você coloca lá dentro é muito fácil e é muito rápido, tem muita ferramenta boa no Revit. Inclusive copiar também, propagar a armação de um lado para o outro. Então isso tudo o Revit cada vez fica melhor nisso. Mas modelar ainda é muito chato. Então a nossa ideia não é fazer, a gente não quis fazer um comando de armação que tivesse todas as opções possíveis, até porque seria impossível fazer isso, né? Mas a gente restringiu ele um pouco, até camada a gente ainda não botou, a gente está pensando em botar, mas que camada também é tão fácil de fazer que eu vou mostrar para vocês. Mas qual é a ideia? A ideia aqui é a seguinte, ó, nós temos aqui no comando, eu botei a imagem aqui porque eu não vou conseguir botar ao mesmo tempo as duas coisas na tela. Então, esse aqui, quando a gente clicar em uma viga, vai aparecer essa tela aqui, né? Então essa tela, a gente quis deixar ela mesmo o mais simples possível. O que é o mais simples possível? Na barra superior, eu tenho somente a tipologia da barra, né? Depois eu tenho quantidade, eu tenho transpasse, e aí essas três aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, que é o transpasse de armadura complementar, que é o fator de extensão e o que é unir barra se o espaço for menor do que 100 centímetros, do que 1 metro, tá? E aqui é o comprimento da dobra. Vamos fixar primeiro nessa aqui. Depois a gente vem para cá, para barras inferiores, não tem mistério. Normalmente a barra inferior, pelo menos 2 barras você tem que levar de apoio a apoio mesmo, que é a norma. Então isso aí a gente deixou como tá. Estribo também não tem mistério. A armadura de costela, se a viga for maior ou igual a 60, ele já vai selecionar isso aqui de forma automática. De qualquer forma, se você quiser botar uma costela numa viga qualquer, mesmo com altura menor que 60, por causa de, por exemplo, por causa de torção, alguma coisa desse tipo, é só marcar isso aqui e botar a quantidade que você quer. Grampo a gente fez só apenas no início do vão e no fim do vão. A gente não deixou opção porque também é muito fácil de trocar lá no local. Vou mostrar para vocês. Então é só marcar se é superior ou inferior para saber onde é que está a tração, né? Por isso que eu deixei as opções aqui. Pode ser que a tração esteja em viga, se for uma viga em balanço, né? E estiver apoiando uma outra viga, pode ser que a tração esteja em cima. Então a gente abriu a possibilidade do grampo superior e grampo inferior só no primeiro vão ou no último vão. E esse cobrimento aqui é porque a gente se lembrou, na verdade Ramon se lembrou, que quando a gente começa a modelar, pode ser que quando não vem do TQS, a nossa primeira intervenção foi para projetos vindo do TQS. Então do TQS vem com os cobrimentos tudo direitinho, entendeu? Só que quem modela, o cara pode estar modelando e não trazer do TQS, vir de uma planilha Excel, vir de uma coisa qualquer, vir de outro programa. Então a gente força esse cobrimento que você colocar aqui, ele vai sobrepor o que tiver lá.
no próprio programa, entendeu? No próprio Revit, entendeu? Esse aqui vai sobrepor. Então, se você não tem alternativa, ele vai sobrepor. Então, se o do Revit já tiver certo, você tem que fazer esse daqui coincidir com o do Revit, tá? Bom, então vamos ver o que são esses comandos aqui. Eu vou fazer uma aqui rápida, essa aqui de cima, tá? Então, o comando está aqui, a armação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente, quando está dentro do OF estrutural, mesmo que o seu projeto, quer dizer, esse projeto aqui, como é que está esse projeto? Ele é um projetinho que só tem essas vigas, mas ele existe. Então, se ele existe, a primeira coisa a fazer é ajustar o projeto. Por quê? Porque ao ajustar o projeto, você vai fazer esses cortes entre vigas e pilares, quem sobrepõe o que e etc. Mesmo que não tenha armação, esse ajuste de projeto vai fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então deixa eu voltar para cá. Ele chegou e ele faz um enquadramento também, tá? Quer dizer, se isso aqui estiver lá na Lua, como alguns projetos vêm aqui pra gente, ele vai enquadrar, ele não vai mexer na posição do teu projeto, mas ele vai enquadrar. Você vê que ele botou aqui o corte vertical e o corte horizontal dentro da área de projeto, e a área de projeto aqui, no caso, são só essas 4 vigas mesmo. Eu vou tirar isso daqui só pra gente não atrapalhar aqui agora, tá? Então, como é que funciona o comando de armação de vigas? A gente vem aqui, tem todos os 4 comandos que a gente já tem. Vocês ainda não tem esse aqui de blocos, mas logo já vai ter. Então a gente já tem estaca, sapata e viga. Então vou clicar aqui nesse de viga. Aí ele me diz aqui, ó, esse comando só pode ser utilizado em uma planta base de vigas. Então, ok. Então a segunda coisa que eu tenho que fazer depois de ajustar o projeto é criar uma planta base desse local de vigas que é a cobertura. Então vou criar essa planta base aqui, como eu faria no detalhamento normal do OF estrutural, tá? Então ele criou aqui armações, tá aqui plantas, planta base, ele criou a planta base de viga aqui, ó, tá? Bom, estando na planta base de viga, eu posso usar o comando de armação de viga, que é esse aqui. Vou clicar nessa viga, essa viga ela não tem, eu cliquei a primeira vez, ela ficou vermelha. Depois eu vou mostrar porquê desse vermelho lá num projeto completo, tá? Mas por enquanto ela aceitou e ela não tem dúvida dos apoios. O Alberto, por exemplo, que tinha o nosso programa, acho que o Gustavo também, né? Que o nosso programa de armação de viga, antes de estar dentro do OF estrutural, a gente precisava marcar os apoios. Aqui não precisa, tá? Em 90% dos casos. Então, num caso desse aqui, que não há dúvida nenhuma que os apoios são os pilares, quando você apertar o ESC aqui agora pela primeira vez, ele já vai entrar no comando, tá vendo? E aí, o que ele vai fazer? São aquelas configurações que eu já deixo com uma configuração default que eu usaria, tá? Para depois a gente editar. Então vou deixar como tá e depois a gente entra nesses meandros aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó, modelar, e ele já modelou. Quando a gente está modelando a armadura, eu aconselho logo de cara a gente já não ir para aquele ritmo lá do OF estrutural, não. Quer dizer, só fazer tudo para depois. Não, cria logo uma vista aqui para você ver o que foi feito, entendeu? Então eu criei uma vista, vou criar uma vista aqui, eu estou numa planta base, então ele vai criar uma vista aqui para ver o que o programa fez, né? Tirar isso daqui para ele ficar bonitinho. Então vou abrir aqui o que ele fez, e ele fez isso daqui. Então aqui a gente vai entender claramente o que são aqueles comandos lá, mas eu vou armar as 4 vigas primeiro e depois eu volto para cá, tá vendo? Ele fez já tudo bonitinho. Então vou voltar para cá e vou armar a segunda viga. Aí vocês vão ver o que aconteceu. Nessa primeira viga aqui, deixa eu voltar aqui. Nessa primeira viga aqui, você repara que ele botou aqui o ferro que eu mandei botar aqui em cima, 2 barras de meia, e ele abriu aqui, ele fez isso aqui, é exatamente esse comando aqui, que é essa caixinha aqui que coordena isso, ó. É esse aqui, ó, transpasse da armadura 35, é esse aqui, tá vendo? Quer dizer, entre o porta-estribos e a armadura atração, esse 35 é o que a gente definiu aqui. O fator de extensão L sobre X sobre 3, o que quer dizer é o seguinte, é que ele está indo aqui, esse pedaço aqui está indo até 1/3 desse vão.
Não é exatamente um terço aqui, porque ele centra essa barra, para você poder mexer nela depois se você quiser, mas ele centra e faz uma média ponderada dos dois vãos, entendeu? Então ele coloca essa barra aqui. O default dele é esse, você pode mexer depois, a gente já vai ver. E então o que acontece? Esse outro comando, esse outra caixinha que tem aqui, ó, unir barra se espaço for menor do que 100, é o que controla existir ou não existir esse porta-estribo aqui, tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e medir, é melhor a gente ver isso agora na segunda viga. Deixa eu voltar para cá, botar aqui. Repara que a segunda viga, o que eu fiz? Eu só juntei os apoios, tá? Então, ao juntar os apoios, o que acontece? É a mesma viga, é o mesmo comprimento total de viga, só que eu peguei esses apoios aqui e juntei. Então, o que aconteceu? Quando ele for calcular um terço do vão aqui, um terço do vão aqui, não vai sobrar aqui no meio mais do que 1 metro, que foi o que a gente considerou lá. Então, ele juntou as barras, tá vendo? Então, quer dizer, ele tem uma certa inteligência para esse tipo de coisa. Ele vai continuar botando os mesmos 35, vai botar o porta-estribo aqui porque esse valor aqui é maior do que 1 metro e assim por diante. Então vamos para outra viga para vocês entenderem melhor. Cadê a planta base? Essa aqui. Vamos para a terceira aqui, ó. Repara que quando eu peguei agora os apoios do meio e afastei, fiz ao contrário, né? Antes eu tinha 5 metros, 5 metros, 5 metros. Aí naquela segunda viga eu juntei os apoios, deixei 3 metros aqui, ele tirou o porta-estribo do vão central. Agora eu afastei isso aqui, o momento aqui agora é positivo, totalmente positivo. Então ele botou o porta-estribo aqui no meio e esse pedaço de cá ficou sem 1 metro. Se ele pegasse aqui, botasse barra aqui e botasse barra aqui, esse pedaço que sobraria aqui entre os dois para o porta-estribo ficou menor do que 1 metro. Então ele pegou e juntou, entendeu? Então é assim, nos comportamentos normais, com as cargas mais ou menos distribuídas, como normalmente acontece nos edifícios mais convencionais, isso aí vai ficar absolutamente correto, entendeu? Quer dizer, a única coisa que você precisa fazer, que você vai precisar fazer, é realmente colocar a quantidade de barras certas, tá? E aquele negócio, mas eu não botaria gancho ali, eu não faria, e se tiver segunda camada e tal. Então, pode ser que mais tarde a gente faça isso, né? Bote a segunda camada separada, a gente já está pensando em fazer isso. Mas a ideia é que, digamos, nessa primeira viga aqui, ó, se você quiser botar uma segunda camada aqui, digamos que você precisa de 5 ferros de meia aqui nesse vão aqui, tá? Nesse negativo de cá. Então, a ideia é a seguinte, basta você pegar essa barra aqui, ó, pegou ela, tá? Pegou ela aqui dentro, hein? Aqui fora não adianta não. Tem que pegar ela aqui dentro. O que eu faço é assim, para ter controle de onde ela tá, eu copio ela aqui, ó, e colo ela no mesmo lugar, ó, tá? Vai dar um aviso do Rezio dizendo que tem coisa sobreposta, eu sei, eu acabei de sobrepor, mas aí sem você tocar em nada, você pode usar a seta do teclado, ó, que ela baixa, então, ou menos. Ou falar, eu não quero esse gancho. Se você não quiser esse gancho é um pouquinho mais complicado, mas não tem nada de difícil também, ó. Se você não quiser o gancho aqui, não precisa trocar a barra não. Você vem aqui editar croquis, ó. Ele vai abrir isso daqui. Você chega aqui, ó. Porque tinha uma cota ali. Você clica nele aqui e tira. Dá um delete aqui. E aí ele vai dar OK aqui em cima no verdinho. Ele tirou e deixou lá, tá vendo? É claro que se você fizer essa modificação, você tem que voltar aqui na planta base e fazer e criar a vista novamente. Aí você criando a vista novamente, ela já vai estar lá com os 2 ferros na segunda camada, tá vendo? E ele já fez tudo, então você está aqui, ó,
Já está com os dois ferros na segunda camada aqui. O ideal é não fazer isso no olho como a gente fez, né? A gente programou para isso ser certinho, né? Então ele vai respeitar aqui aquela regra do... Ele vai começar a entender que é a segunda camada se tiver uma distância de 2 centímetros entre essa face aqui de baixo e a face de cima, ou o diâmetro da barra, né? O que for maior. Então se for a barra de 25, aí já não é mais 2 centímetros, é 2,5 centímetros. Então ele vai entender e ele tem uma folguinha para quando a gente fizer assim meio que no olho, dá certo, entendeu? Mas se for no olho demais também ele pode errar. Aí se ele errar é só você subir ou descer com essas barras, elas já estão em conjunto. Falar, mas a barra de cima não, ela é para ter 5 aí, tinha que ter 3 em cima. Ok, então você pega aqui, agora no Revit, isso aqui ficava aqui em cima, eu estou no Revit 2027, esse comando veio para cá, tá vendo? Aqui ó, a quantidade de número fixo aqui passou para cá 3, ó. Peraí. 1, 2, 3. Saiu lá de cima. O Revit piorou a estrutura também. Elétrica ele também piorou. Eu não gostei disso, não. Eu também não, já estava acostumado. O pessoal já está acostumado com o negócio lá em cima, o cara passa por aqui pro lado, né? Tem vantagem. Eu tô com a 26 ainda. Então, quer dizer, dá para fazer o que você quiser. Então, o tipo de armadura que você vai colocar na viga, quem comanda é você, e dá para você fazer tudo o que você quiser fazer, entendeu? Vamos ver num projeto maior? Se eu tiver aqui num projeto, por que disso aqui, né? Por que acontece isso aqui? Cadê o... Aqui, ó. Foi exatamente o que a gente viu. Deixa eu mostrar aqui com esse programinha aqui, ó. Olha que beleza. É exatamente isso aqui, ó. Que essa viga aí tem uma seção variada em um dos tramos, tem uma altura diferente, uma elevação diferente. Uhum. Eu sei que depois o usuário vai ter que acrescentar essa armadura nesse outro nível aí e tal. Mas ele conseguiria detalhar do mesmo jeito, assim, ao automático, assim, como se fosse uma viga toda no mesmo nível? Detalhar sim. A gente detalhar a viga a modelagem você vai ter que fazer por partes porque o Revit não aceita, quer dizer, o Revit não considera, não tem esse conceito de viga contínua de inércia variável no Revit, entendeu? Não existe esse conceito. Então, a viga que não tem o vão igual, exatamente igual, largura e altura, não tem inércia igual, para o Revit é outra viga, é outro, ele não fica, quando você seleciona, ela não seleciona a viga inteira, entendeu? Seleciona só o vão que tem a inércia, tem aquela inércia. Aí complica um pouco a guerra pra gente. Mas o que aí você pode fazer é fazer a armadura independente em cada um dos vãos, e aí editar a ligação. O detalhamento do OF estrutural já vai fazer isso. A gente tem um comando que, na hora que você faz o ajuste de projeto, ele já considera que aquilo é uma viga de inércia variável e já vai detalhar ela como viga de inércia variável. Tanto que se vier assim lá do TQS, ele não precisa fazer nada, ele vai reconhecer e vai colocar lá. Se vier do IFC também, né, o Ramon? Ramon? Se vier do Eberic, vai reconhecer ele normalmente. Eu acho que o CIP teria que dar uma olhada lá. Né? Como é isso. Mas normalmente do TQS com certeza ele já faz sozinho, inclusive. Isso. Era um e do comando, Eberic também. Era um comando. Né? Se você chegar aqui no F estrutural, tem aqui o comando de. Tem o unir vigas, né? Cadê? Aqui, ó, definir vigas de seção variável, tá vendo? Então existe já esse comando, tem tudo direitinho lá no manual, tem tudo explicando direitinho qual é o passo a passo. Se por acaso der algum problema e não for reconhecido, tem esse comando aqui no... pode ser que por algum motivo em relação à modelagem, um pilar que deveria ser cortado pela viga não foi cortado, pode não reconhecer, então você pode usar esse comando aqui de definir viga de seção variável. Tá? E aí, como ela vai partir a viga, pode ser também que se você tiver 2 vãos de inércia igual e um de inércia variável,
esses dois vãos, se estiverem separados, você vai ter que unir. Então tem outro comando aqui, que é o comando de unir, que está embaixo aqui do unir pilares, que é unir vigas, tá vendo? Então você, se ela for de inércia variável, primeiro você vai ter que unir, porque normalmente o TKS manda ela separada. Então você tem que unir os vãos que são iguais e deixar separados os vãos que são de inércia variável. Só que aí, como é que o programa iria reconhecer que não seria outra viga, né? Porque às vezes até a gente como calculista, às vezes eu não quero. Então eu vou pegar aqui agora um teto inteiro para a gente ver como é que ficaria. Que seria, deixa eu ver aqui. Seria esse aqui, ó. Tá, então esse é aquele modelo BIM 1 nosso. Eu tirei aqui a parte de cima e tirei todas as armações, tá sem armação nenhuma, tá? Então eu vou aqui, a primeira coisa é fazer o ajuste de projeto, né? Fazer o ajuste de projeto aqui para ele mesmo sem as armações, para ele poder ajeitar essa coisa de quem sobrepõe quem, né? Em relação a pilar vigas e esses encontros entre peças estruturais, e logo depois eu vou fazer uma planta base desse nível que eu quero detalhar. Então eu quero detalhar esse primeiro teto aqui, armação de vigas, tá? Então ok, e criei a planta base desse teto, é sempre pela planta base. Então ele abriu aqui, colocou a planta base nessa parte aqui de cima, tá? E aí eu tenho essa situação aqui. Alberto, isso aqui é em sua homenagem, tá vendo? Lembra aquilo que você perguntou se ele faz aqui? Então vou lá, eu já chego nele. Dá um apoio. Foi em sua homenagem ali. Então aqui, aí como é que eu modelaria isso do zero, né? Então, por exemplo, eu sei que essas vigas aqui é igual a essa, é absolutamente simétrico, né? Então isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Então você não precisa fazer as quatro, né? Você faria essa de cá. Então vamos modelar rapidamente esse teto para vocês verem que esse bolo aqui no meio é que precisa um pouquinho de intervenção, porque aqui é aquela mesma história de todo o programa, quem que apoia, quem que é apoiado, né? Então isso aqui precisa para que fique detalhado certinho e que a gente reconheça. Eu vou mostrar depois qual é a diferença lá no detalhamento de uma viga que se apoia da viga que é apoiada, tá? Como é que fica, que o detalhamento é diferente. Mesmo que a armação fique certa, se você não der esse comando de ser o que é apoio, o que é apoiada, o detalhamento não fica da forma que deveria ficar. Eu já vou explicar isso para vocês lá no próprio detalhamento. Mas vamos lá, armação de viga. Então eu vou pegar essa viga aqui. Então repara, ela ficou vermelho, tá? Vou dar o primeiro ESC, dei o primeiro ESC. Por que ele já foi logo para cá? Porque isso é uma viga biapoiada, não tem dúvida de o que é o apoio dela, entendeu? Não existe nenhuma dúvida. Então eu vou considerar aqui o default e armei, beleza. Então vamos agora, para essa aqui eu preciso armar? Não. Então venho para cá, armação de viga, essa aqui, vou pegar essa de cá. Aí repara que o comportamento aqui vai ser diferente um pouco, ó. Na hora que eu dei ESC, aliás não, porque ela é uma viga biapoiada também, embora não esteja apoiada no pilar, não tem alternativa para ela. Ela seria uma viga estilo Alberto ali, que ele é outro departamento. Então, mas ela só tem jeito de ser apoiada aqui, porque ela é biapoiada e não tem ninguém chegando nela. Então já entrou o comando de armação, você é só modelar. Modelou, beleza. Agora vamos para essa daqui, né, que é a terceira viga, já que essa aqui é igual a essa, a terceira viga é essa de cá. Então vim para cá, armação de viga, vou clicar nela, ela fica vermelha, aí vou dar o primeiro ESC, ó. O que ele fez? Ó, ele está dizendo para mim, olha, eu tenho certeza absoluta que o que está em azul são os apoios. É isso que ele está dizendo para você, está conversando com você. Tá? Eu tenho certeza que isso aqui é o apoio. Agora, eu não tenho certeza se isso aqui é um apoio ou não. Essa viga poderia ir para mais aqui adiante, isso aqui ser um balanço, e eu querer segurar isso aqui porque aqui tem uma carga muito grande. Não tem como o programa definir isso, né? Então, ele está perguntando, se você clicar em alguma viga dessa aqui, ela vai ficar azul como se fosse um apoio também. Que não é o caso aqui. Então, se não é o caso aqui e ele está perguntando se está tudo bem, a maneira de eu dizer para ele que legal, está tudo bem, pode armar, é o ESC. Aí você aperta o ESC e ele entra no comando, tá? Aí você vai modelar
e ele vai modelar a viga. Beleza. Eu vou pular essas aqui do meio e vou para essa de cá, ó, tá? Então vou por aqui, porque essa viga aqui, ela não é simétrica a essa, não é igual. Tem um balanço aqui. Tá vendo o balanço, Alberto? Aqui, ó. Aquilo que você perguntou se fazia o balanço normal, aqui é o balanço normal, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Aqui é a armação de viga, né? Então vou clicar aqui. E aí, novamente, o primeiro ESC. O primeiro ESC ele não deixou armar. Por quê? Pelo mesmo motivo dessa de cá. Eu não sei se essas vigas aqui são apoio ou não. Essa viga aqui é apoio? Não. Então ela está em balanço. Acabou. Essa viga que eu estou querendo detalhar aqui, armar, que eu estou querendo modelar a armadura, os apoios dela estão todos em azul aí. Então eu posso armar? Posso. Comando ESC. Ele vai entrar na definição, aí você define o que você quiser aqui e vai modelar, ele vai modelar para cá, tá? Armou. Vamos para outra. Vamos pegar essa aqui é encrenca, aqui ó, tá? Primeiro ESC. Repara só que como eu já tinha feito, na verdade ele não reconheceria esse aqui, ó. Eu não reconheceria esse aqui, porque eu já tinha feito. Ele iria aparecer assim, ó. Ele tem a certeza que ele tem é que isso aqui é um apoio. Mas ele não sabe mais quem é apoio, né? Isso aqui, essa aqui apoia essa ou essa apoia essa de cá. Entendeu? Então, aqui é óbvio que essa daqui é um vão menor, a inércia é a mesma, isso daqui até aqui é um vão maior, daqui para cá é um vão menor, aqui tem um vão menor, apoia, aqui tem um vão maior. Então o A e B aqui seria esse e esse. Então essa viga aqui é um apoio também. Então ela é um apoio dessa viga aqui. Não tem sentido essa viga sair em balanço para pegar essa aqui. Então essa é um apoio também. Tá? Então eu defini que essa viga que eu estou detalhando, que aqui ficou em vermelho primeiro, os apoios dela são essa viga e esse pilar. Acabei de definir? Acabei. ESC. Então ele entra no comando. Ele vai definir certo. Isso tudo, gente, é necessário porque ele não tem como ele identificar isso sozinho e faz diferença na hora de você armar onde é que está o positivo e onde é que está o negativo, entendeu? Então é fundamental que isso seja feito. Para esses casos, né? Então agora aqui, vou pegar essas aqui, como é que é essa aqui, ó? Primeiro ESC. Ele está me dizendo que esse aqui é apoio porque ele está na dúvida. Por que ele está na dúvida? Porque isso aqui poderia ser uma viga maior vindo para cá e isso aqui ser um balanço e dividir essa viga em dois. Se não é isso, se os apoios são só os que estão em azul, eu dou o ESC, ele vai entrar na armação e dizer ok, pode armar. Então ele arma. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa para essa de cá. Ó. Armar a viga aqui, ó. Primeiro toque, primeiro ESC, aí ele está dizendo, olha que legal, ó, ele está dizendo, ó, quem é o apoio dessa viga? É essa viga contínua e essa viga contínua. Existe mais um apoio para essa viga aqui? Não. Então ESC e ele entra no comando de armação. Entenderam a lógica do negócio? Tá? Então aí ele armou essa de cá. Ó. Vou novamente aqui, ó. Ele só vai fazer isso para esse, porque esse emaranhado aqui tem muito isso, entendeu? Mas normalmente ele faz 90% dos casos sozinho. Repara aqui, ó, cliquei uma vez. Ó, repara que nesse caso aqui ele fez sozinho, ele só está perguntando se existe alguma diferença, tá? Como essa viga aqui não sai em balanço para apoiar essa de cá, isso que ele está mostrando aqui para mim está certo, o que está em azul são os apoios dessa viga. Então o que eu faço? Aperto o ESC para ele entrar no comando de armação. Entrou. Essa próxima aqui, o que vai acontecer? Nada, né? Uma viga bem apoiada. O ESC já vai entrar direto na armação porque não tem opção. E essa de cá, repara. Essa a penúltima desse miolo aqui, ó. Cliquei a primeira vez, ele ficou vermelho, dei o ESC. Ele disse, olha, isso aqui e isso aqui são apoios. Isso é um apoio dela? Não. Ela que é o apoio dessa de cá. Então acabou o problema. É só apertar ESC novamente e armar. Tá? Essa de cá não tem jeito, né? Ela é uma viga biapoiada. Então ela vai
ela vai entrar direto, ela não vai nem botar nem vai pintar o apoio de azul, porque não tem a menor dúvida daquele ali, né? Não chega nada nela, não tem como ter um outro apoio no meio, então ela nem pergunta a você o que é azul ou o que não é, né? Então vamos terminar aqui só para a gente fazer. Essa daqui é igual a essa, mas não é igual a essa de cá, porque ela é invertida, esse pilar de um jeito, esse pilar de outro. Então eu vou armar ela aqui também. Tá? E essa aqui é igual a essa invertida, mas eu não considero igual, porque eu não se eu detalhar isso aqui para o armador com o pilar do lado de cá e disser para ele que é igual a essa de cá, que é invertida, se essa viga não for exatamente a mesma armação, ele erra. Então eu não costumo igualar esse tipo de viga, mesmo que ela seja igual, tá? Mas então eu vou armar ela aqui, ó. Ó, aqui, por que ele pintou de azul? Porque existiria a possibilidade disso aqui ser um apoio, se fosse um balanço, etc e tal, fosse menor aqui. Então eu tenho que dizer para ele que não é um balanço, são só esses apoios, então ele arma ali, tá vendo? Essa daqui eu tenho que armar também. Ele vai dizer a mesma coisa, tá vendo? Dá um ESC e ele vai armar. Tá? Essa aqui é igual a essa e essa é igual a essa. Essa é igual a essa e essa é igual a essa aqui. E aí vem aquela pergunta que eu já resolvo esses problemas aí. Aí como é que eu resolvo isso aqui? Aí é Revit, né? Se você clicar aqui... Bom, aí antes disso, eu entraria aqui e editaria essas vigas primeiro para botar as armações certas dela, né? Ver o que veio lá da memória de cálculo e tudo mais. Mas depois que você fizer isso, basta clicar no concreto, tá? Você clica no concreto da viga e vem para cá propagar, ó. Aí você pode propagar ela para cá e fechar aqui, ó, tá? Essa daqui, ó, essa daqui, você clica aqui em propagar, vem para cá e fecha o comando aqui, ó. Essa daqui, clica no concreto, clica aqui em propagar vergalhão, vem para cá para baixo e fecha aqui, ó. Eu sei que você é o inimigo dos atalhos, mas deve dar para colocar um atalho. Deve, mas eu odeio atalho porque eu programo com 10 programas diferentes, então, pô, para cada um propagar a armação aqui, aí eu posso pegar essas duas aqui, né? Posso pegar essas duas aqui e fechar. E aquela lá do topo, não? Esqueci dela. Pegar essa aqui, né? Propagar. Essa aqui do topo aqui. Opa! Aí não é ESC, né? O ESC nesse caso cancela, né? Não funciona. Infelizmente a gente tem que usar o ESC porque o Revit obriga. Aqui o 2027 botou isso pelo menos na cara aqui, né? Porque antigamente nem tinha mais. Tem mais essa aqui, né? Tem essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Veja bem, eu tô armando um teto inteiro, né, gente? Dionísio, essa última aí, ó, usa o programa de armar novamente, só pra te fazer a pergunta. Não entendi, peraí. Deixa eu... Arma ela novamente. Não. Essa aqui não é igual, ó. Essa aqui tá apoiada num pilar e essa aqui tá apoiada na ponta de um balanço, então essa aqui eu tenho que armar. Então aqui, ó. Ó o cara dizendo que pra eu não errar, tá vendo? Isso é de ser burro, ele falou aqui pra mim. Aqui, ó. Aí ele marcou. Vai dar pau. Aí do ESC, tá? Ele tá dizendo, olha, os apoios são esses e esse aqui, ó. Ele descobriu que o apoio lá do outro lado é o balanço, tá vendo? Só que ele ficou na dúvida da encreca da viguinha do Alberto. Aí é só, como ele não é apoio, ela que tá dando torção dela de cá, os apoios são esses mesmo, do ESC, e ele vai modelar aqui. Ali, Dionísio, quando ele mostrou as armaduras. Não entendi? Ali na tela. Vou dar um Ctrl Z, arma ela novamente. Mas só não completa o comando. Peraí, Ctrl Z. Tá. Arma ela aí. Vai aparecer a janela de armadura, mas não completa o comando. Então, ESC. ESC.
Não, aí ele está mostrando aqui que os apoios são ESC. Não, mas duas vezes. Vamos imaginar o seguinte, que essa viga aí, em vez de ser esse default que está aí, barra de meia, barra de 6, seja barra de 10. Vou mudar, beleza, armei, tá? A próxima viga que eu for armar novamente, ele vai voltar ao teu default ou ele continua a última bitola que eu escolhi? A última bitola que você escolheu. Maravilha, é isso aí. A última bitola que você escolheu. Se você botar aqui 10, cadê o 10 aqui, ó? 10, aí ele vai armar com 10, tá? Então aqui se você pegar, por exemplo... e tem outra coisa também, foi até bom você perguntar isso, porque se já tiver armada, ele vai perguntar se você quer apagar. Aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, se quer armar essa de cá, ele vai do ESC, aí ele pergunta, ó, apagar a armadura e continuar? Sim. Aí ele tá aqui, veio 10 aqui, tá vendo? É isso aí. Veio isso aí sim. Porque isso aí que acontece, às vezes tu tens um pacote de vigas que é barra de meia, daqui a pouco tens um pacote de viga que é barra de 10, tu faz aquele pacote primeiro e depois vai pro outro, né? E só no 10 e tal. A partir daqui é o procedimento normal do F estrutural, né? O bloco está muito legal, cara. Então repara só, isso aqui é a nossa vitrine de blocos, né? A gente fez 3 tipos de armação de blocos de uma estaca, já vou mostrar. Aqui é o bloco de 2, bloco de 3 em linha, bloco de 3 em triangular, bloco de 4, bloco de 5 com 2 tipos de armação diferentes, com armado na diagonal e armado na paralela aos lados. O bloco de 5 estacas escroto, que a gente fala. Com armação escrota. Aí o bloco de 5 estacas pentagonal, também com armação sobre a estaca. O bloco de 6 estacas, também com opção de armação. O bloco de 6 estacas hexagonal. Né? Um bloco qualquer, é esse bloco aqui, é um bloco genérico, desde que ele seja um bloco retangular, regular, com qualquer número de estacas, ele vai fazer pela norma, que é armar com aquele percentagem da norma que exige que seja concentrada sobre as estacas. Então ele vai fazer isso. Tá? Se for um bloco irregular, como esses 3 aqui são, esse aqui é o que eu estava fazendo para trazer as coisas lá do Márcio, mas não tá ativo ainda não. Então essa daqui, esses blocos aqui ele vai aceitar, mas ele vai classificar como um bloco genérico. E esse bloco genérico ele só vai fazer por enquanto a armação de distribuição do fundo, que antigamente era possível, né? E continua sendo. É uma discussão do outro dia, a gente estava discutindo isso lá no nosso grupo de calculistas, dizendo que está, inclusive o Márcio também, que é o que manja mais de fundação, ele discutindo isso, que a norma diz que tem que ter um percentual em cima da estaca. Mas se você tiver que armar, se você quiser armar ela com armadura distribuída, desde que o que passa em cima da estaca atenda a norma, isso é válido. Sim. Entendeu? Quer dizer, é a mesma coisa que eu pegasse esse bloco aqui, em vez de ter as barras vermelhas de baixo, eu não tivesse essas barras vermelhas e essas barras aqui, com esse espaçamento, estivesse no bloco inteiro. Você vai dizer para mim, olha, mas aí você vai gastar muita armação. O argumento é que não são todos os blocos, são blocos estranhos, entendeu? Então aqui já está armada, mas eu posso chegar aqui e tirar tudo, né? Vou aqui apagar tudo, ó, vistas. E vergalhão estrutural, aplicar, ok, e deleto. Então ele não deixa eu pegar mais de um bloco se ele tiver tipologia diferente. Mas aqui como esses dois blocos... Mexe no view range aí, Danilo, a faixa de vista, porque ele não tá aparecendo as estacas. Mas nessa planta não aparece mesmo não, cara. Aparece? Parece. Então peraí. Vamos lá. Coloca ilimitado pra cima e pra baixo. Não, mas peraí. Se eu botar direto aqui e mandar ele gerar a planta base, ele já vai botar a estaca? Boa pergunta, né? Fica em cima do negócio ali da vista. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar um ajuste no projeto para ele entrar dentro do esquema do F estrutural. Não tem muito o que ajustar aí, não. Não tem, porque não tem, eu não botei pilar também, né? Não tem nada conectado com nada. Ele dá uma mexidinha.
Cadê a planta base? Tá aqui. Planta base. Esse procedimento tá até bom para mostrar. A gente tem que fazer isso para estaca e para fundação, tá? Você vê que agora tem estaca aqui também. Se eu quiser armar estaca, é aqui. Como eu quero armar a fundação, então é aqui. Vou criar as duas também logo. Então eu vim para cá, ó, armações, plantas, e ele criou as duas que eu pedi, ó. Armação de fundação tá aqui e a armação de estaca tá aqui, ó. Ele realmente não mostrou, né? Ele não mostrou algumas. Deve ser por causa da altura do bloco, né? Provavelmente. É a faixa de vista, no final das contas. Tá, mas tem a de estaca aqui, ó. Tá vendo? Estaca ele fez certinho. Tem que dar uma olhada nesse negócio da fundação, então é interessante que apareça aqui, né? A armação. A armação não, as estacas, né? Então, aqui, ó, já tem a armação de bloco, vai ter no de vocês daqui a pouco. Então, por exemplo, eu posso pegar os dois blocos de 5 estacas juntos, tá vendo? Ele vai aceitar. É porque provavelmente eu não apaguei tudo, né? Porque como ele tá com a faixa de vista, Ramon, entendeu? Ele não apagou tudo. Pra melhor ter feito isso no 3D. Aí ele vai fazer isso aqui, tá vendo? Ele vai mostrar, ele vai perguntar a você qual é o tipo de armação que você vai querer, se é armadura na diagonal ou se é armadura paralela aos lados. A armadura principal aqui, se você botar aqui, ele vai botar diagonal aqui, se você botar aqui, ele vai dizer que é paralela aos lados, você pode escolher também. Tá? A dobra você pode escolher. Normalmente eu boto essa dobra baixa aqui e faço a distribuição indo mais em cima para poder não ficar brecha entre a distribuição inferior e superior sem ter armadura nenhuma, o que normalmente dá trinca em bloco. Então eu deixo essa aqui alta e essa aqui baixa. É o default que vocês recebem, vocês podem fazer o que você quiser, né? Mas eu normalmente armo assim. E aqui tem como fazer a distribuição superior também. Como normalmente eu deixo isso aqui igual a esse de cá. Eu posso variar a bitola, mas eu não vario o espaçamento. Justamente por causa desse problema de agressividade também em relação a solo e tudo mais. Eu não vario isso aqui. Eu boto daqui para menos. E aqui as barras horizontais você tem essa opção aqui, ou você coloca fechado, que ele vai fechar e fazer como se fosse um estribo horizontal, ou você bota ele aberto aqui, e aí ao botar aberto ele vai providenciar as emendas sozinho, tá? Então eu vou colocar aqui ok, ele fez aqui não vai dar para ver muito, né, porque a gente não está vendo a vista, mas deixa eu criar a vista aqui, ó. Vou montar logo na prancha para vocês verem. Aqui, ó. Vou criar a prancha. Fundações 6A e 6B, exatamente isso aqui. As folhas necessárias, botar aqui no A1. Tá vendo? Aí. Esse aqui é o primeiro bloco e esse aqui é o outro bloco que a gente armou igual. Se quisesse armar diferente, teria que armar um de cada vez, tá? Ele só aceita que você arme os blocos de geometria iguais que você quer armar igual. Aí você pode selecionar todos de uma vez só, mas se tiver armadura diferente, você vai ter que selecionar independente, tá? Se você pegar agora o grande lance aqui desses blocos, aí isso é que eu vou mostrar a vocês porque ficou realmente muito legal, é que não tem clash de nada em nada, tá? Então, por exemplo, essas aqui que eu armei, tá? Deixa eu separar esse bloco aqui. Aqui, ó. Aqui, cara. Olha que coisa linda. Repara que não tem clash em cima, tá vendo? Deixa eu botar aqui de cima para vocês verem, ó. Aqui, ó. A barra tá indo até onde tem que ir. Aqui o estribo tá aqui em volta. Ele tá particionado, tá vendo aqui a emenda? Aqui, ó. Parou aqui. Aqui ele tá chegando até lá, não tem clash, tá vendo? Não tem clash em lugar nenhum, ó. Aqui embaixo também, ó. Aqui, ó. Que maravilha, que coisa, hein? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui fantástico. Você vem com essa daqui, depois vem essa camada aqui, depois vem a camada da armadura principal. Aqui, ó.
E uma de cada vez sem clash nenhum, cada um no seu lugar. Em todos os blocos tá assim, cara. E se você pegar a armadura aberta também, que nesse caso aqui eu fiz a armadura aberta, né? Repara que não tem clash na horizontal também, ó. Tá vendo? Uhum. Aqui, ó. Não tem clash na horizontal, a armadura aqui tudo direitinho. Então isso aqui logo logo estará numa banca de jornal perto de você. É. E aí, gente, tá tudo visto então?